Capítulo 4. Os passos de Enoque. Meu desejo de passar um tempo na presença do Senhor aumentava a cada dia que passava. Quanto mais eu sabia sobre Deus, mais eu queria saber. Meu maior desejo era viver em Sua presença e a cada dia eu me retirava ansiosamente para o meu escritório e fechava para o mundo. Deus tem uma maneira de nos dar uma parte dele que nos faz desejar mais. Ele nos atrairá à sua presença e se revelará até que vejamos que nada mais nesta terra se compara a estar com ele. Não vamos querer viver nenhum momento sem saber que Ele está bem ao nosso lado. Em minha paixão pela presença de Deus, eu entrava no meu escritório, fechava todas as portas que levam aos fundos da nossa casa, desligava o telefone e instruía minha esposa a não perturbar, a menos que houvesse uma emergência. Ela percebeu que eu estava determinado a fazer minha caminhada diária com o Senhor. Nesta manhã, em particular, entrei novamente em meu escritório para passar um tempo com o Senhor. A espreguiçadeira que herdei de meu pai estava agora coberta com uma colcha branca para esconder sua aparência feia. Muitos anos atrás, o estofamento laranja estava gasto e desgastado, expondo a almofada de espuma do assento. Para a maioria das pessoas, a cadeira servia apenas para o lixo, mas para mim era um lugar sagrado. Era a minha cadeira de oração. Foi aqui que me encontrei com o Senhor. Uma vez que estava confortavelmente sentado, minha visão do nosso quintal através da janela do escritório me ajudou a acalmar meus pensamentos e a entrar na presença do Senhor. Nossa entrada de automóveis está localizada à esquerda, apenas fora da janela. Ela leva a um beco sem saída, arborizado, onde há muito pouco tráfego. Uma pereira fica ao lado de fora da janela e arbustos silvestres de amora preta alinham o perímetro distante do quintal gramado. Um grupo de sempre-vivas, imponentes e altas, apenas além dos arbustos de bagas, oferece um refúgio seguro para perus selvagens, veados e raposas. Esquilos brincam livremente no quintal e várias espécies de pássaros voam, saciando a fome com frutas e bagas abundantes. Quando estou envolto nessa solidão, levo apenas alguns momentos para acalmar meu espírito e concentrar meu foco no Senhor. Meu jornal estava aberto no meu colo para a página onde eu havia feito minha última entrada. Muitas vezes eu começava a minha conversa com o Senhor dizendo: Senhor, estou aqui. Eu vim para caminhar com você hoje, exatamente como Enoque fez há tantos anos atrás. Essas mesmas palavras saíram do fundo do meu coração, nesta manhã de primavera. Subtítulo: Adão é meu bisavô. Eu me identifiquei cada vez mais com Enoque. Fiquei muito intrigado com esse antigo patriarca, conhecido por muitos como um amigo de Deus. Quem foi este homem? Eu ponderei. Como foi para Enoque quando ele andou com Deus? Eu ansiava pela mesma intimidade e amizade com Deus que ele deve ter tido. Eu queria ser como ele. Eu queria seguir os passos de Enoque. Eu levantei minha Bíblia da mesinha ao lado de minha cadeira para encontrar algumas respostas para as minhas dúvidas.
O que eu descobri? De repente, revelou porque eu tinha tanta afinidade com esse antigo homem de fé. O pai de Enoque era um homem chamado Ared, um descendente direto de Sete. Enoque fazia parte da 7ª geração retirada de Adão. Ele realmente nasceu 622 anos depois que Adão foi criado. O que mais me surpreendeu foi a surpreendente descoberta de que Adão ainda estava vivo quando Enoque nasceu. Enoque foi contemporâneo de seu antigo parente Adão por 305 anos. Você pode imaginar o pequeno Enoque sentado nos joelhos de seu bisavô quando criança? Tenho certeza de que o bisavô Adão contou ao neto tudo sobre suas caminhadas íntimas com Deus no Jardim do Éden. Será que o desejo de Enoque por intimidade e comunhão com Deus se acendeu quando ele ouviu seu bisavô falar das coisas maravilhosas que ele próprio aprendeu quando andou com Deus? Suspeito que, com o incentivo de Adão, Enoque começou a fazer caminhadas diárias com Deus desde muito jovem. Nos tempos antigos, dar o nome sempre significava a personalidade e o destino de quem o recebia. Não é nenhuma surpresa que o nome de Enoque signifique instruir ou iniciar. Também significa dedicado, consagrado e experiente. Esse nome certamente era apropriado para Enoque. Ele se dedicou e se consagrou para caminhar com Deus. Ele fixou seu propósito de vida na intimidade e amizade com o Todo-Poderoso. Enquanto Abraão caminhava diante de Deus, Enoque caminhava com Deus. Nessa intimidade, Deus o iniciou no reino espiritual e o instruiu em questões de significado eterno. Enoque ficou conhecido como o experiente. Durante seu curto período na Terra, pelo menos em comparação com seus contemporâneos, Enoque gerou muitos filhos e filhas, incluindo Matusalém. Matusalém, o homem mais velho que já viveu, morreu na idade avançada de 969. Enoque era um patriarca, um homem de fé, Hebreus 11:5, e um profeta ungido que predisse a segunda vinda de Cristo. Muitas de suas profecias, visões e sonhos foram escritos nos 3 volumes dos livros de Enoque, que fazem parte da Pseudepígrafa, uma coleção de escritos religiosos judaicos dos anos 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Os escritos de Enoque eram populares no início do judaísmo e eram respeitados por muitos cristãos na antiguidade. No livro de Judas se faz menção de Enoque no Novo Testamento, Judas 14:15. O livro de 1º Enoque é considerado por alguns historiadores como uma fonte primária na formação da doutrina judaica nos últimos 2 séculos anteriores ao nascimento de Cristo. Os escritos de Enoque são apocalípticos por natureza, do grego apocalipsis, que significa revelação ou divulgação. Ele falou sobre assuntos como os anjos, a quem se referiu como vigilantes, identificando-os por nome e posição. Ele contou a queda de certos anjos maus e seu casamento com as filhas dos homens. Ele revelou os segredos do cosmos e a vinda do julgamento dos ímpios. Seu livro parece um diário de viagem espiritual, pois ele relatou suas muitas jornadas enquanto era acompanhado por Deus e anjos.
Existe até uma antiga lenda que circulou entre os árabes de que Enoque foi o pai da escrita e que ele recebeu revelação divina. Subtítulo: Os agradáveis a Deus. Enoque andou com Deus. Então ele não existia mais, porque Deus o levou embora. Gênesis 5, 24. Enoque começou a caminhar com Deus um dia e nunca mais voltou para casa. Deus o levou 69 anos antes do nascimento de Noé, na idade de 365 anos. Enoque viu os mistérios do universo, o futuro do mundo e o curso pré-determinado da história humana. Muito antes do dilúvio, dos patriarcas e dos grandes profetas e reis de Israel, Enoque andou com Deus. Nessa comunhão, ele investigou as profundezas dos mistérios e segredos de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado, de forma que ele não experimentou a morte. Ele não pôde ser encontrado, porque Deus o havia levado embora. Pois antes de ser levado, ele foi encontrado como alguém que agradava a Deus. Hebreus 11, 5. Que maior legado Enoque poderia deixar do que ser considerado alguém que agradou a Deus? Agora eu entendi, porque o Espírito me atraiu a este homem. Ele sintetizou meus desejos mais profundos. Eu queria mais do que tudo agradar a Deus. Eu valorizava a intimidade com Ele acima de tudo na vida. Eu ansiava por conhecer os mistérios e segredos que só poderiam ser aprendidos andando em sua presença. Eu sabia que existem segredos escondidos no coração de Deus e que os sábios os revelam. Ver Provérbios 25. Eu queria agradar a Deus simplesmente como Enoque. Eu também queria consagrar minha vida para que o Todo-Poderoso me instruísse. Essa pode ser a vida de todo cristão. Cada um de nós pode chegar a um lugar onde agrade a Deus e o conheça intimamente. Sua presença pode habitar conosco constantemente, nos guiando em tudo. Como Enoque, podemos andar com Deus de uma maneira tão pessoal e íntima que os segredos do coração de Deus se tornem parte de nossos próprios corações. Na verdade, Deus deseja que andemos com Ele como Enoque fez. Ele anseia por esse tipo de comunhão com cada um de nós. A chave é abrir seu coração para saborear a presença de Deus. Então você terá fome demais. Apenas alguns momentos se passaram desde que eu expressei meu pedido ao Senhor. Os pensamentos de Enoque encheram minha mente e coração quando ouvi o Senhor responder a meu apelo com um convite maravilhoso. Filho, o que você me pede é o desejo do meu coração também. Quero que nosso tempo juntos seja apenas como meu tempo com o meu amigo Enoque. Você e eu faremos caminhadas de Enoque juntos. E assim, minha caminhada de Enoque com o Senhor começou para valer. As coisas que Ele me revelou durante nossas primeiras caminhadas juntos foram uma preparação para as revelações mais profundas que viriam. Eles foram dados como verdades fundamentais sobre as quais construir novas revelações. Deus sempre nos dá exatamente o que podemos digerir.
Ele nos inicia com o básico e desenvolve a partir dele. Ele quer se revelar a você, se você apenas andar com ele. A primeira lição tratou do significado da minha vida. Ouvi atentamente com o coração aberto enquanto o Senhor falava comigo. Subtítulo: Lição 1: A essência da vida. Não te dei vida para desfrutar? À sua volta, filho, estão pessoas que não sabem viver. Mandei meu filho para mostrar às pessoas como viver, para curtir um pôr do sol, para tocar a pele de um bebê recém-nascido, para sentir a fragrância de um dia e para viver a vida ao máximo. A vida é um presente meu. Há tantas pessoas que caminham pela vida, mas nunca a vivem. Eu sou a vida. Eu sou mais do que apenas uma vida comum. Eu sou a essência da própria vida. Ver João 21, versículos 24 e 26 e versículos 39 ao 40. Quero que você esteja realmente vivo com meu tipo de vida. Veja João capítulo 1, versículo 4 e versículos 11 ao 13. Eu dei a você a vida. Eu estava lá quando você respirou pela primeira vez. Ver Salmo 139, versículos 13 ao 16. É por isso que me entristece quando você não leva a vida em seu potencial máximo. Quando seus sentidos estão entorpecidos ou você está sobrecarregado de cuidados e preocupações de modo que não pode viver como eu fiz para ser. Meu coração se entristece. Eu quero que você entenda que eu sou o doador da vida. Meu desejo é liberar minha força vital em toda a criação, especialmente em toda a humanidade. Quando eu caminhei pela terra no começo, minha força vital existia no jardim. A árvore da vida estava disponível para a minha criação. Adão e Eva foram finalmente dotados de vida. Depois da desobediência de Adão, o pecado acabou cobrando seu preço. A força vital se dissipou gradualmente e o tempo de vida diminuiu. Assim como o inimigo veio para enganar Adão e Eva e tirar a vida deles, ele também veio para roubar a vida de você. Ele é seu inimigo e adversário. O verdadeiro problema é a vida ou a morte. Muitas pessoas não entenderam o ponto principal. Muitos estão vivos, mas estão mortos. Ver Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Eles estão mortos porque mesmo enquanto respiram, andam e pensam, não permitem que minha abundante força vital flua para eles. Ver 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 ao 17. Enoque entendeu bem esse princípio. Ele era o pai de Matusalém. Foi a minha força vital fluindo através dele que deu longevidade a Matusalém. Enoque sabia que a vida real existia em mim e que em mim não havia morte. Sua intimidade comigo deu-lhe vida. Você entende o que estou dizendo? Eu sou a própria vida. Eu sou a força vital. Ninguém vive sem mim. Todas as coisas vivas existem em mim e através de mim. Ver Atos 17, 28. Meu desejo é que você permita que minha força vital flua para você e através de você para os outros. Anseio que as pessoas estejam realmente vivas. Satanás veio para roubar, matar e destruir vidas. Eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Vê João 10, versículo 10. Estou revelando essas coisas porque você escolheu andar comigo, exatamente como Enoque fez.
Estou tão satisfeito por você desejar saber a minha verdade. A realidade dessa revelação parecia penetrar nas próprias células do meu corpo. Vida, vida divina, vida sobrenatural, vida eterna. É muito mais do que um conceito teológico, eu pensei. É real, é tangível, é Jesus. Estou experimentando isso agora. Por que alguém não desejaria esta vida? Eu me perguntei. Aqui estava praticamente explicado para mim. Deus é a essência da vida. Ele é a própria vida. Temos vida abundante por meio dele e não temos vida sem ele. Para estarmos verdadeiramente vivos, devemos olhar para ele. Subtítulo: Lição 2. Ser, não fazer. No dia seguinte, enquanto caminhávamos juntos, o Senhor começou a me instruir sobre o propósito da vida. Hoje quero falar com você sobre o propósito da vida, disse ele. Muitos acreditam que devem descobrir seu propósito de vida, que a vida tem um propósito, mas, na verdade, a vida é um propósito. O significado é encontrado no fato da própria vida. Muitas pessoas tentam encontrar satisfação no que fazem, em vez de quem são e quem eu sou. Adão foi formado para que eu pudesse andar com ele, não para que ele pudesse cuidar do jardim. Não criei Adão porque precisava de um jardineiro. O trabalho é o resultado da vida, não o propósito e o significado da vida. Seus antepassados estavam corretos quando disseram: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Eu fiz toda a humanidade porque desejo a sua companhia. Você foi feito para ter comunhão comigo. Esse é o seu propósito e o propósito de cada homem e mulher na terra. Enoque descobriu que sua vida era satisfatória enquanto ele desfrutava da comunhão comigo. Quero que você entenda esta mesma verdade simples. Sua realização flui da comunhão comigo. Todas as coisas encontram seu verdadeiro significado para a existência em mim. Quando você se separa de mim, o propósito para o qual eu o criei é negado. Quando você cumpre seu propósito passando tempo comigo, tudo de que precisa para cumprir sua designação na vida é liberado. A comunhão comigo era o propósito de Adão. Cuidar do jardim era a sua tarefa. Da comunhão comigo vem a criatividade. Criatividade é minha força vital, dando liberação para novos potenciais e coisas novas. Tudo que é necessário para a vida, eu providenciei. Seu inimigo, Satanás, tirou seu foco de mim e, como resultado, glorificou sua própria habilidade. Ele pensava que sua razão de ser era fazer música. Ele falhou em ver que seu verdadeiro propósito era me servir. Ele foi criado para o meu prazer. Você entende, filho? A lição de hoje é sobre ser. Eu te fiz para estar comigo, para me apreciar e para andar comigo. Tudo flui da intimidade comigo. Propósito, significado, metas e até criatividades, todas essas coisas são resultados do seu relacionamento comigo e são intensificadas pelo tempo que você passa comigo. Minha natureza é eu sou, não eu faço. Sem mim, você não pode fazer nada. Você é um ser humano, não uma ação humana. Você deve aprender a ser. Eu fiz você para o meu prazer.
estou ensinando você a valorizar a vida e a viver plenamente. Muitas pessoas estão dormentes e adormecidas como as árvores no inverno, mas a minha vida é como a primavera. Estou trazendo você para a primavera. As palavras do Senhor silenciaram. Do lado de fora da janela do meu escritório, todos os sinais vibrantes da primavera anunciavam vida e realização. A própria criação parecia alardear os propósitos de Deus, mas ainda mais significativo, algo estava acontecendo dentro de mim. Eu estava saindo de um inverno espiritual. Uma nova vida estava correndo em meu coração. Finalmente, as estações do ano estavam mudando para mim. Eu estava começando a entender o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Não era ministério ou trabalho, foi intimidade com Deus. Fui feito à sua imagem para a sua glória e prazer. Você vê agora porque Deus o criou? Ele o criou para ter comunhão com Ele. Quando você passa tempo com Ele, você está descobrindo e cumprindo o seu propósito. Lição 3. As estações da vida. Poucos dias depois, ainda me deleitando com a presença fresca e revitalizante do Senhor em minha vida, me aproximei dele com fome de saber mais sobre seu incrível projeto para a vida. Fiquei tão intrigado com o fato de que existem estações espirituais. Ensine-me mais sobre as estações, Pai. Orei. Ver Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e Atos 1, versículo 7. As estações são diferentes graus ou estágios da vida. Ele respondeu: minha força vital permanece intacta, mas pode estar dormente dentro de um indivíduo. Isso é verdade até na natureza. Durante os meses de inverno, a força vital é residente, apenas esperando para ser despertada. Minha força vital existe e permanece na semente até que seja liberada. O mesmo é verdade para as pessoas que confessam o meu nome, embora muitos pareçam mortos. Minha força de vida espiritual está dentro deles, esperando para serem intensificados pelo meu Espírito. Paulo disse: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, versículo 11. Isso é o que acontece quando uma pessoa nasce de novo. Eu dei a vida natural a todos os homens e dentro deles está a capacidade de crer ou acreditar em mim. Quando eles vêm a mim com fé, meu espírito libera minha força vital dentro de seus espíritos. Por que a vida tem que passar por essas estações? Eu perguntei. É o processo de procriação, respondeu ele. A morte não é a cessação da vida. Veja Hebreus 9, 27. Em vez disso, é a liberação da vida para uma dimensão diferente, uma dimensão eterna. Antes que a morte viesse, a força vital estava disponível no jardim. A árvore da vida floresceu, fornecendo reposição da força vital enquanto Adão e Eva a comiam. Esta árvore é tão potente que é capaz de prover a cura de todas as nações. Ver Apocalipse 22, versículos 1 ao 2.
A morte é parte da maldição. Por causa de seu pecado, Adão e Eva tiveram o acesso negado à árvore da vida. Eles morreram como consequência. Suas vidas não eram mais sustentadas por compartilharem do fruto da intimidade comigo. Mas em meu Filho eu reverti a maldição ao ressuscitá-lo dos mortos. Nele reabriu o caminho para a intimidade comigo. O fruto da árvore da vida está novamente disponível através de meu Filho. Por meio de Jesus, restaurei a vida eterna para a humanidade. Somente participando dele você pode viver. Ver João 6, versículos 53 ao 58. Algumas pessoas foram exceções à maldição do pecado e da morte. Enoque não experimentou a morte, nem Elias. Eles foram precursores e exemplos proféticos do resultado da intimidade comigo. Eles participaram da eterna árvore da vida. A comunhão deles comigo liberou minha força vital e eles não morreram. A vida é liberada na minha presença. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Subtítulo: Lição 4: Compromisso total. Intrigado com a menção de Deus a Enoque e Elias, levantei a questão da razão de Deus escolher certos indivíduos para o seu serviço. Senhor, eu disse, Enoque escolheu andar com você e Elias foi levado à sua presença em uma carruagem de fogo. Até mesmo Davi, apesar de seus pecados terríveis, era um homem segundo o seu próprio coração. Mas, e Paulo? Ele não parece se encaixar na mesma descrição. Você escolheu Paulo apesar de sua total rebelião e desprezo por seu povo. Houve algo neste homem que o moveu à ação? Sua resposta foi esclarecedora. Paulo era um homem de intelecto aguçado e integridade, cujas as emoções precisavam acompanhar seu entendimento. Eu o coloquei em contato consigo mesmo quando eu apareci para ele na estrada para Damasco. Sua vida realmente começou. Atos 9, versículos 1 ao 22. As questões que criavam a dicotomia dentro dele foram resolvidas. Sua fé mudou de sua mente para o seu coração. Em todos os homens que você mencionou, há um traço comum: compromisso total com o propósito de sua vida. O propósito, Enoque, era se encontrar comigo e comungar comigo. Elias aprendeu a ouvir o sussurro da minha voz. Davi adorou com total entrega e rendição diante da arca da minha presença. Paulo fixou sua visão e seu olhar somente em mim e abandonou a sua vida passada. Ver Filipenses 3, versículos 13 e 14. Eles estavam totalmente envolvidos em sua missão. Todos eles caminharam em intimidade comigo. Eles eram homens que tinham singeleza de coração e mente. Não havia duplicidade ou ambiguidade dentro deles. Eu odeio mistura e preconceito. Ver Levítico 19, versículo 19.
Muito pouco progresso é feito na vida quando você é colocado entre duas opiniões, dois propósitos ou duas escolhas. A indecisão é uma condição incapacitante e a indiferença enfraquece gravemente a determinação daqueles ao seu redor. Suas palavras perfuraram o âmago do meu ser. Singeleza de coração, eu pensei. Esse é o segredo. Isso é o que Deus busca em cada um de nós. Senhor, eu quero ser um homem cujo coração busca a Ti. Orei em silêncio. Por favor, deixe minha vida ser preenchida com uma paixão ardente pela intimidade contigo. Subtítulo: Lição 5. Um Deus pródigo. Sua resposta não foi o que eu esperava. Eu sou um Deus que derrama bênçãos sobre meus filhos. Amo dar além da medida e quero que você seja apenas como eu, especialmente quando você adora. Seja irrestrito em sua adoração, seja conhecido como um amante de Deus. Eu o encorajo a esbanjar amor e louvor sobre mim. Se você fizer isso, rapidamente descobrirá que sua própria vida aumentará em abundância. Se você me adorar livremente, especialmente quando estiver na presença de outras pessoas, você será liberto do orgulho sutil, que feiamente humilha o meu espírito. Eu quero que você seja um incentivo para os outros, esteja livre para me adorar sem restrições, assim como Davi o fez. Quero que você seja um homem cujas palavras e ações sejam sinceras. Você deve adorar e ministrar com o seu coração, não com a sua cabeça. Fale e haja com a abundância do seu coração onde eu habito. Então, quando você falar, suas palavras expressarão a verdadeira fé que está em seu coração. Ver Mateus 12:34. Deixe seu coração ser a fonte de pensamentos piedosos. Quando você fizer isso, suas palavras terão uma poderosa unção e libertarão outros para adorar e acreditar em mim. Senhor, respondi, você conhece os segredos do meu coração. Você conhece todas as coisas ocultas. Certamente você sabe que eu te amo. Subtítulo: A primeira lei do Espírito. Suas palavras foram tranquilizadoras, mas firmes. Eu sei que você me ama, mas não tenha vergonha de deixar que os outros saibam que você me ama. Sou muito mais do que a sabedoria e conhecimento. Eu sou amor. Enoque, Elias, Davi e Paulo, todos compreenderam que eu sou o amor. Você não pode andar comigo e não ser impactado e mudado pelo meu amor por você. Você será e você está sendo mudado pelo meu amor. Receba meu amor. Aproveite o meu amor. Venha, caminhe comigo no meu amor. Eu sou o centro de tudo. Você se lembra do giroscópio que lhe mostrei meses atrás? Eu estava procurando revelar a você que em mim todas as coisas consistem e têm seu ser. Ver Atos 17:28 e Romanos 11:36. Esta é a primeira lei do Espírito.
Eu sou a força da vida que mantém os mundos, o universo e as menores partículas ainda a serem descobertas no lugar. Minha glória realmente cobre a terra. Se você discernir corretamente, verá minha presença em todos os lugares. Sem mim, nada do que foi feito se fez. Veja João 1:3. Eu sou amor, mas também sou energia. Quando eu manifesto minha glória, a energia é liberada. Luz pura, poder criativo e força vital irradiam de meu ser. Eu sou o doador da vida. Eu sou a luz do mundo. Subtítulo: O átrio interno. O que antes era apenas conhecimento intelectual começou a se infiltrar em meu coração quando o Senhor falava comigo. Deus não era mais inacessível ou impossível de se conhecer. Isso é o que acontece quando passamos tempo com Ele. Ele se manifestará aos nossos corações e nós o conheceremos intimamente. Ele será o centro de nossas vidas e toda a vida irradiará dele. Seremos capazes de nos aproximar dele sem hesitação, com plena compreensão de que podemos conhecê-lo. Deus estava realizando uma transformação em minha vida. Eu estava me movendo do pátio externo para o pátio interno, mais perto de sua presença. Ele estava realmente se tornando minha fonte de vida. Fui impactado pela verdade de que Adão e Eva não morreram por causa do pecado. Era a verdade que seu pecado precipitou a resposta de Deus de julgamento, mas sua morte real foi o resultado de não comer mais o fruto da árvore da vida. O acesso à árvore da vida foi restaurado por meio de Jesus Cristo. Ele é vida. Ninguém pode ir ao Pai exceto por meio dele. Veja João 14:6. A vida realmente flui da intimidade com Deus, e essa intimidade está disponível somente através da maneira que Jesus preparou para nós. Se você deseja viver de verdade, passe tempo com Deus todos os dias. Ao contrário de Adão, a quem foi negado o acesso à força vital, eu comia da árvore da vida e estava descobrindo a realidade da intimidade com Jesus como Enoque. Eu caminhava diariamente em sua presença. Isso não era teoria, isso foi experiencial. Por meio da comunhão íntima, Deus estava me movendo em direção ao compromisso total e à unidade de coração. Eu realmente queria derramar meu amor e adoração a Ele com total rendição, e não importava mais o que os outros pensariam de mim. Eu sabia que não poderia haver mistura. Se eu fosse andar com Ele, deveria me afastar do fascínio e das distrações do mundo. Eu estava finalmente recuperando meu equilíbrio espiritual. Meu centro de foco foi restaurado. Assim como Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim do Éden, Ele estava ajustando minha vida para que eu estivesse centrado nele. Uma coisa singular tornou todas as outras atividades e responsabilidades significativas em minha vida. Era a minha caminhada Enoque diária com o Senhor.
Comecei a entender por que Enoque decidiu não retornar de sua caminhada com Deus um dia. Todo o resto parecia empalidecer em comparação com a intimidade com Deus. Eu sabia que esse era o desejo de Deus, não apenas para mim, mas também para cada pessoa que Ele trouxe a este mundo. O fruto da árvore da vida está ao alcance de todos. Você e eu podemos seguir os passos de Enoque por causa de Jesus. Ele preparou o caminho, morrendo por nossos pecados em uma cruz. A intimidade e a comunhão com Deus no Espírito dão vida e sustentam a vida. Não só lhe dará a vida como ela realmente deveria ser, mas também o manterá nessa vida abundante. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus de amor. Amém.